Sabe como você identifica uma heresia e uma seita? Sempre que você estiver num lugar onde as pessoas estiverem falando a respeito de uma religião, de algum tipo de culto que é exclusivo e que somente esse culto em si pode salvar, você tem a primeira pista de que você está numa seita. Porque as sinagogas de Satanás que existem até hoje pelo mundo, elas vão dizer que elas são a única e legítima porta para o céu. Enquanto a religião pura e verdadeira para com o nosso Deus, ela vai dizer que só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida, e não é uma igreja, é Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma porta que leva ao céu, e é o Senhor Jesus, porque Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma denominação pode tomar para si esta alcunha, porque ela pertence a Jesus. E então essa igreja recebe uma carta de alguém tão importante. E agora qual é a mensagem que esse alguém tão importante tem para aquela igreja? E nós vamos ver várias partes nesta mensagem. Em primeiro lugar, você tem uma parabenização de Jesus para aquela igreja. Jesus se dirige a eles dizendo assim: olha, eu tenho visto o que vocês têm feito, eu reconheço a vida de vocês, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu pus uma porta nessa cidade, eu abri uma grande oportunidade de salvação nessa cidade, e vocês que trabalham nessa porta, vocês têm se mantido fiéis ao meu nome. Vocês são pequenos, são um grupo pequeno, vocês são fracos, mas a despeito da fraqueza de vocês, vocês permaneceram fiéis. Se tem algo que agrada ao coração do nosso Deus, é a fidelidade. Eles não cederam à tentação dos números, eles não estavam preocupados em se tornar uma mega igreja, eles estavam sim preocupados em serem fiéis à mensagem do Evangelho. Eles estavam ali num ambiente onde a seita da sinagoga de Satanás estava ensinando uma outra mensagem, a mensagem da meritocracia. E por incrível que pareça, o ser humano pecador, ele não quer um evangelho que é oferecido de graça, mas ele quer a religião da meritocracia. As igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas que dizem: você tem que fazer alguma coisa para merecer. E as pessoas adoram esse tipo de mensagem. As pessoas gostam de ir a um lugar onde onde elas sejam dirigidas e alguém diga: olha, não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Se você fizer isso, você vai ser disciplinado. Se você não fizer, vai ser. Que as pessoas gostam desse controle. E elas gostam de se sentirem as responsáveis pela sua salvação. É a autossoteriologia, é a autoindulgência, é o homem produzindo uma salvação para si mesmo. Numa sociedade humanista como a nossa, as pessoas gostam disso. E é muito fácil a gente acabar mudando a mensagem do Evangelho para jogar o peso do resultado sobre o homem. E isso é infidelidade, isso enche a igreja, mas não é o que Deus espera de nós. E o que Ele está dizendo a respeito da igreja de Filadélfia é que a igreja de Filadélfia estava de parabéns, porque Deus lhes deu uma porta, uma oportunidade para anunciar o reino de Deus, e eles permaneceram fiéis a esta mensagem. É interessante quando nós pensamos nessa relação de porta e chave. E é interessante porque o que é a porta que Deus abre? É exatamente a oportunidade de que o Evangelho seja anunciado. É um momento oportuno para o coração das pessoas. É um lugar oportuno para que a mensagem seja anunciada. Se você lembrar, por exemplo, quando Pedro ele recebeu do Senhor as chaves. Tem muita gente que pensa que o que Deus estava fazendo era colocar sobre Pedro a responsabilidade de ser o dono da igreja, o pai da igreja, o líder da igreja. Mas não era isso. O que Deus estava colocando, o que o Senhor Jesus estava dando às mãos de Pedro, era uma porta aberta para a proclamação do Evangelho. Pedro tinha a chave, e a chave é Cristo. E então Pedro, quando depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo de Deus, o que Pedro fez? Pedro pregou a grande porta aberta por Deus lá em Jerusalém, e Pedro usou a chave, que é Jesus, e anunciou o Evangelho. E na primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e foram batizadas. E então o centro nunca foi Pedro, o chefe nunca foi Pedro,
O cabeça nunca foi Pedro, sempre foi Cristo. Essa é a chave. Ele se identifica: eu sou a chave. Eu abro oportunidades para que vocês anunciem o Evangelho, que é a chave do Senhor Jesus para abrir o coração das pessoas. Às vezes a gente não entende por que existem crises, problemas, circunstâncias difíceis na história de uma família, na história de uma cidade, na história de um país. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós estamos num lugar onde Deus tem aberto portas, e as portas são as crises que as pessoas passam, as crises que nós passamos, as circunstâncias que nos envolvem. Essas são as portas que Deus abre, e dentro dessas portas nós devemos proclamar o Evangelho, que é a chave da salvação, Jesus Cristo, e fazer isso de forma fiel, pregando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de que Deus enviou o seu Filho, porque Ele amou esse mundo de tal maneira, e o seu Filho se entregou na cruz, para que todo aquele que nele cresce, não morresse eternamente, mas fosse salvo. Este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho de que a salvação nunca dependeu de mim nem de você, mas única e exclusivamente de Cristo. Que eu preciso me render a Cristo Jesus e reconhecer que sem Ele eu não tenho esperança. E a igreja de Filadélfia, a igreja fraterna, ela permanecia fiel, mesmo diante dos ataques da sinagoga de Satanás. Eles continuavam fiéis à mensagem. Naquela porta que Deus abriu, eles anunciavam a chave, que é Jesus Cristo, e de forma fiel. E o Senhor Jesus os elogiou por causa disso. O Senhor Jesus não apenas disse que conhecia o que eles estavam fazendo, e que eles não negaram o nome de Jesus, mas o Senhor Jesus também fez uma promessa para eles. Ele diz: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Vocês foram uma igreja odiada pelo mundo, mas eu vou fazer com que esse mundo venha e se ajoelhe, não para adorar a igreja, mas se ajoelhe e reconheça quem é o Senhor da igreja aqui junto com vocês. Olha a promessa, a recompensa de Deus pela fidelidade de uma igreja. Nessas 3 semanas nós estamos falando sobre igreja. E eu gostaria de, nesta noite, entrando e já começando a aplicar essa mensagem ao nosso coração. Nós temos algo de muito comum com a igreja de Filadélfia. Nós estamos na cidade fraterna. Nós somos a igreja da cidade fraterna. E nesse lugar Deus abriu uma porta para que o Evangelho seja pregado. E neste lugar o Evangelho tem sido pregado. E esta pequena igreja, diante de muitas outras que existem aí, tem sido fiel ao Evangelho. E nós precisamos continuar fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque a chave que abre os corações é Cristo. E o nosso papel é pregar Cristo. Eu não posso abrir o coração de uma pessoa, mas eu falo e apresento aquele que pode. E é isso que nós temos que fazer. Esta mensagem é a mensagem a respeito de uma igreja que aproveitava a oportunidade que Deus tinha aberto diante dela. Então nós não estamos aqui para reclamar e para olhar negativamente para as crises que acontecem na nossa cidade, nas famílias que estão ao nosso redor, mas nós estamos aqui para aproveitar a porta da oportunidade que Deus colocou diante de nós. Todos nós, você, eu, cada um de nós, convive com muitas famílias, com muitos amigos, com muitas pessoas nessa cidade, pessoas que passam por crises, e ao invés de você se juntar a essas pessoas para reclamar da crise, você tem que entender que essas crises são portas que Deus abre, e que nenhum homem pode fechar. E nestas portas, a chave que cabe perfeitamente é Jesus. As crises da minha vida, da sua vida, da vida das pessoas que nos cercam, é a chave do Evangelho. É a porta para o Evangelho. E Jesus é a chave dessa porta. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Mas não apenas isso, Jesus afirma que aqueles que se levantam contra a igreja, em algum momento, eles vão ter que reconhecer a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: não se incomodem com a sinagoga de Satanás, porque o que é deles está guardado. Numa linguagem bem nossa, o que é deles está guardado. Um dia eles virão e terão que se dobrar também diante do Senhor. Um dia eles terão que fazer isso. Deus guarda a igreja. E Deus não apenas guarda a igreja dos inimigos da igreja, mas se você olhar na sequência,
o Senhor Jesus também vai dizer para essa igreja: olha, porque vocês se acham fiéis, porque vocês têm lidado com fidelidade, têm guardado a minha palavra, eu afirmo para vocês uma outra coisa: no meio das provações que hão de vir sobre este lugar, eu vou guardar vocês. Olha que coisa bela que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia. Jesus está dizendo: vem muita coisa problemática por aí, vem muita provação, mas por causa dessa fidelidade de vocês, eu vou livrá-los das provações. Pensa se há algo mais doce para ouvir do Senhor Jesus do que isso. E é interessante que os imperadores do primeiro século, eles devastaram cidades onde existiam igrejas, e devastaram igrejas naquela época. Mas interessantemente, a cidade de Filadélfia não foi devastada por nenhum imperador que por lá passou em todo esse tempo. A cidade de Filadélfia continua a existir com outro nome, como é comum para a cidade de Filadélfia, com outro nome até hoje. E a cidade de Filadélfia, até o ano de 2014, ainda existiam 3 grandes comunidades cristãs que não foram de nenhuma maneira influenciados por todos os movimentos evangelicalistas que aconteceu no mundo. Isso é algo inédito, isso é algo absolutamente inédito, e isso é tão somente o resultado de uma promessa de Deus. A promessa de que vocês vão passar por provação, mas eu vou guardá-los das provações. E se você um dia for à Ásia Menor e você procurar o lugar onde está a cidade de Filadélfia, você poderá ir ver essas igrejas. Existem muitas provações vindo ainda sobre esse nosso mundo, que jaz no maligno. Mas para a igreja que permanece fiel ao Senhor Jesus, a porta da oportunidade não se fecha, os inimigos não prevalecem contra ela, e as provações não vão nos parar, porque o Senhor Jesus nos livra de todas essas provações. Essa promessa é a promessa para a igreja do Senhor Jesus, e nós temos que confiar no Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor trouxe para aquela igreja. A igreja que estava aproveitando a oportunidade para evangelizar, entendendo que os dramas da vida faziam parte dessa janela de oportunidades, ou dessa porta de oportunidades que Deus havia aberto naquele lugar, entendendo que a chave é Jesus. E então, diante desta mensagem, o Senhor Jesus faz um alerta ainda para eles, antes de terminar a mensagem que o Senhor estava dizendo. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus diz para eles: eu estou vindo, eu não vou demorar. Continuem firmes com a qualidade que vocês têm, não percam isso, para que ninguém tire de vocês esse atributo. Coroa aí é o sentido de atributo, ainda não é a coroa da vida, porque essa a gente recebe depois que a gente se encontrar com Jesus. Essa coroa aqui, o que Jesus faz a referência, é o atributo deles. Que atributo que eles tinham? O atributo da fidelidade a Deus. Então o Senhor Jesus faz um alerta: permaneçam vigilantes, para que vocês não percam essa coroa tão bela, que vocês pela graça do Senhor têm, que é esta fidelidade de vocês. A mensagem é o Evangelho. Além disso, ele vai fazer então, encerrando a carta, algumas promessas. Versículo 12 ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Isso é uma expressão muito linda. Lá na Grécia, naqueles tempos, e também nas cidades romanas, era costume nos grandes palácios homenagear pessoas importantes, esculpindo essas pessoas em colunas daqueles grandes e suntuosos templos que eles erguiam. Às vezes não esculpiam, mas colocavam o nome da pessoa numa coluna. O problema é que volta e meia tinha um terremoto e derrubava a coluna, e quando levantavam de novo, aí já era o nome de outra pessoa. O problema também é que muitas vezes as pessoas eram colocadas, os nomes delas eram colocados naquela coluna, mas depois, quando faltava coluna para a gente mais importante, alguém ia lá, passava um barro por cima daquilo lá e colocava um nome novo em cima da coluna. O problema é que os cristãos nunca tinham o nome deles colocado em coluna alguma, porque eles não eram conhecidos como pessoas nobres, porque o que o mundo enxerga e chama de nobreza nem sempre é aquilo que Cristo e que o Senhor chama de nobreza. Tem muita gente querendo que o nome apareça em lugares pomposos nessa terra. Mas Jesus está dizendo para aquela igreja: não tenta colocar teu nome nas colunas desse mundo.
Porque por causa de Cristo Jesus, o seu nome já está nas colunas lá do céu. Na nossa cidade fraterna, muitas vezes eu passo de carro à noite, perto de algumas construções magníficas que existem aqui, onde eu enxergo de longe algumas colunas iluminadas. E eu fico pensando na glória, no poder, na força e na solidez dessas colunas. Mas nem essas colunas existirão, porque nesse mundo não ficará pedra sobre pedra. Não adore essas colunas e nem tente colocar seus nomes lá, porque o único lugar onde vale a pena ter o nome escrito são nas colunas do santuário do Senhor. A igreja que estava em Filadélfia recebeu essa promessa. Não apenas essa promessa, mas o Senhor disse para eles também: e eu vou pôr o meu nome em vocês. Que coisa maravilhosa. Sabe algo interessante daquelas cidades lá da Ásia Menor? Que as pessoas nascidas na cidade e na época dos imperadores eram, muitas delas, forçadas a colocar o nome do imperador ou um dos sobrenomes do imperador no próprio nome, ou às vezes forçadas a colocar o nome da cidade no nome delas. E aí quando alguém decidia mudar o nome da cidade, o cara tinha que mudar o nome dele também. Sabe alguma coisa interessante sobre o nome que aquele pessoal vivia também? Porque aquele pessoal não podia usar a alcunha de cristão, porque o nome do Senhor Jesus Cristo era um escárnio, era um escândalo. As pessoas tinham o nome de Jesus Cristo como um nome horroroso, que ninguém deveria nem pronunciar, quanto mais usar. E os cristãos, eles não podiam abertamente se deixar, ou se nomear, nós somos cristãos. Coisa que existe no mundo até hoje. Tem um amigo meu que trabalhou numa cidade lá da Síria, em que a cidade está dividida ao meio, geograficamente, por uma linha, e de um lado moram os muçulmanos e do outro lado moram os cristãos. A identidade do muçulmano tem uma cor e a identidade do cristão tem outra. O cristão não pode ir para o lado de lá, porque se ele for para o lado de lá, ele pode inclusive ser morto do lado de lá. Ele não pode comprar de alguém que está do lado de lá e nem pode vender para alguém que está do lado de lá. E adivinha que nenhum pastor consegue ficar cuidando da igreja que eles tentam colocar do lado muçulmano, por causa do nome. O Senhor Jesus está dizendo: esse nome que foi escárnio de muita gente, esse nome que vocês não puderam usar por muito tempo, quando vocês estiverem comigo, eu vou pôr sobre vocês o meu nome. Vocês não vão ser mais do imperador. Vocês não vão ser mais da cidade. Vocês serão meus para sempre. Eu vou pôr meu nome em vocês. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus também disse que ia dar um nome novo para você. Um nome glorioso que tem a ver com o nome dele. E para aquele povo daquela cidade que não aguentava mais ter o nome trocado, ter o nome de um Deus vivo, verdadeiro e eterno, significava muito, porque eles não iam ter que fazer documento novo mais, porque eles iam ter um nome só para frente, para toda a eternidade. Eu quero fazer um apelo a vocês, que nós usemos esse atributo que Deus nos deu, que nós permaneçamos fiéis à palavra do Senhor Jesus, que nós sejamos fraternos, e aproveitemos a oportunidade, a porta que Deus abriu neste lugar, para proclamar o Evangelho para todas as pessoas. Que nós usufruamos de todas as crises, de todos os dramas, de todas as circunstâncias, de todas as festas, de tudo que o Senhor está nos dando como oportunidade para compartilhar fraternamente o Evangelho do Senhor Jesus nesta cidade. E que assim nós possamos ser aqui para a cidade de Assis, como aquela igreja foi para a cidade de Filadélfia. E Deus nos ajude a proclamar este Evangelho, a anunciar Jesus, que é a chave, em todas as oportunidades que nós recebermos, com fidelidade, com amor e com fraternidade. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Cordeiro, o Senhor Jesus.